A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Um texto para os irmãos está em Levítico, capítulo 2, versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela. Vamos lá, um contexto dentro desse momento. Precisamos lembrar que o povo de Israel passou 430 anos no Egito. Durante uma boa parte desses anos, ele foi escravo. Então, os costumes desse povo era receber ordem e fazer exatamente aquilo que o seu Senhor mandava. Então, o pai era assim, o filho nascia e seria escravo também. O filho desse filho nasceria e seria escravo também. Quando o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, vai lá e fala aos filhos de Israel que o Eu Sou me enviou. Então Moisés, não querendo isso, mas por temer ao Senhor e entender que era a vontade do Senhor, ele vai e fala aos filhos de Israel. E depois vai até Faraó. Aí sabemos que Faraó, com todas as dificuldades, deixou o povo ir. O povo passa pelo Mar Vermelho. E agora nos deparamos com o povo sendo separado do Egito, não faz mais parte do Egito, porque antes, quando estava no Egito, ele fazia parte do Egito. Sendo escravo, fazia parte do Egito. Então precisamos compreender que agora o povo não fazia mais parte desse Egito, daquele Egito. Agora era um povo separado. E antes havia lei para Israel. Qual era a lei? Obedecer e ser açoitado. Essa era a lei do escravo. Ele tinha que obedecer, se não obedecesse, não fizesse exatamente o que o seu senhor mandasse, ele seria açoitado. Receberia as consequências daquela desobediência. Agora, o povo estando no deserto, Deus estipula leis para esse povo. A lei do Senhor, do Eu Sou. Ou seja, está acima de todas as coisas. E eu sou o que me enviou. Ou seja, entenda que agora as ordens são do Eu Sou. O povo precisava compreender isso, que ele não precisava mais obedecer a uma ordem ditada pelo Egito, imposta pelo Egito. Ele precisava compreender isso. E nós nos deparamos agora no texto que lemos, como o Senhor diz assim, olha, existia a lei que era o sacrifício, o povo deveria sacrificar em um contexto onde de perdão, seria os animais, e havia um contexto também de oferta pacífica, onde o povo queria adorar, queria ofertar, queria oferecer gratidão por Deus, pelo que Deus tinha sido ou tem sido com aquele povo. Então, nesse momento, o povo ele precisava agora entender um motivo de adoração. O Senhor diz assim, a adoração para mim é dessa forma. Qual era a forma? O azeite, a flor de farinha, uma farinha bem fininha, e o incenso que era colocado ali. Numa parte era colocado e queimado, na outra parte era designado para os sacerdotes comerem. E o que nós percebemos hoje no meio evangélico é que as pessoas não entendem o que é adoração. E um grande problema do evangelho hoje é as pessoas não saberem o que era adoração. O que é uma adoração ao Senhor? Um sacrifício é uma coisa, adoração é outra totalmente diferente. Então as pessoas se reúnem achando, pega a Bíblia e faz exatamente o que está na Bíblia e acha que aquilo é adoração. Não, mas na Bíblia está. Na Bíblia está. Ok. Mas isso é adoração? Havia uma parte daquela oferta de adoração que era para o consumo.
havia uma parte daquela oferta que deitaria azeite por cima, misturaria o azeite com a farinha, viraria uma espécie de uma massa e deitaria o incenso sobre ela para ser queimado e subir como aroma suave ao Senhor. As pessoas tomam atitudes como cristão, não, o bom cristão. Eu tenho tido o hábito, o costume de falar aqui nos vídeos que ser cristão não tem nada a ver com ir para o céu e adoração. As pessoas usam o fato de ser cristão como o fato de ser bom, de ajudar o próximo. Não, isso é obrigação do ser humano. Tem pessoas que são melhores do que os próprios cristãos. Tem pessoas que têm atitudes melhores do que os próprios cristãos. Eu mesmo tive vergonha muitos anos atrás, quando me deparei com uma pessoa que ela falou assim, não, Marcelo, então já que não dá para fazer assim, então vamos fazer assim. E eu estava em erro com aquela pessoa, ou seja, não em erro, mas em falha, eu não fui perfeito ali. E aquela pessoa, ela agiu com misericórdia ali naquele momento, podemos dizer assim, e me chamou e falou, não, vamos agir assim, que dá para ser dessa forma? Eu falei, não, assim dá. E eu tive vergonha, eu falei assim, eu como cristão talvez eu não agisse dessa maneira com essa pessoa, e ela não era crente. Então, nós confundimos muito o fato de ser crente ter que fazer de uma maneira, e achar que isso vai subir aos céus. Para subir aos céus, ele tem que ter um incenso, senão é só para consumo. Se você não botar o incenso por cima para ser queimado e aquele aroma subir para Deus, é só consumo. Então precisamos compreender isso e como tem feito nos outros vídeos, tenho mostrado que, infelizmente, os pastores não sabem fazer isso. Os pastores não aprenderam a fazer isso. Não foram ensinados dessa maneira. Me deparo com presbíteros ungidos, vamos dizer, no meio da Maranata é denominado ungido, em outras denominações são presbíteros, diáconos, pastores até, muitos, na grande maioria, podemos dizer, não sabem o que é uma adoração. Como não sabe o que é uma adoração, ele leva o povo a fazer errado, tomar atitudes mecânicas. A pessoa vai ao culto e mecânica. Um exemplo, depara você mesmo. Quando você vai ao culto, tem o período do louvor. Você vai e canta o louvor, depois você quer ouvir a palavra. Lembramos que os salmos eram orações cantadas. O louvor é uma oração cantada. Mas a pessoa, ela quer cantar bonito, principalmente o grupo louvor hoje. Uma igreja pequena, 4, 5 microfones para grupos de louvor. Deparamos com igrejas assim. Por quê? As pessoas do grupo louvor, elas são mais preocupadas em oferecer oferta para o sacerdote ver, para as pessoas verem que ela ofertou, do que subir ao céu com incenso. As pessoas estão preocupadas dessa maneira. Não, a parte do incenso não tem problema nenhum. A parte do incenso, se subir, subiu. O principal é as pessoas verem que nós cantamos tão bem, que nós ensaiamos perfeitamente, que as vozes estão equalizadas. Isso é um exemplo. E a igreja vai acompanhando aquilo, porque a igreja aprende aquilo. Quem deveria ensinar a adoração primeiro vinha do ministério, ensina como o grupo louvor deve proceder, incenso suave, ou seja, os instrumentos tocarem suavemente, porque não é para aparecer, porque cada instrumentista quer ouvir o seu instrumento e a igreja é obrigada a ouvir aquele barulho, porque é um barulho. Mas é ofertado? É ofertado. Mas aquilo ali é para o sacerdote. O principal que era subir ao céu não sobe.
Eu costumo dizer assim, bate no teto e volta, porque é para a igreja ver. Então, é um exemplo, mas não é ensinado para a igreja que quando ela canta ali ao Senhor, ela na verdade está orando. Então, não percebe nem o que ela está falando naquele cântico. As palavras são orações. Então, Paulo ele diz, se você fala em línguas estranhas, edifica a ti. Mas se você fala em língua entendível, edifica a outros. Então, quando você pega aquilo ali e vai como aroma suave que sai da alma, as outras pessoas recebem também, porque passa a ser entendível. Porque senão é mecânico. Não pode ser só mecânico. Cantar bem, tocar alto, fica bonito. E na grande maioria das vezes nem bonito fica. Porque fica tão assim. Porque nós não temos profissionais no nosso meio. Alguns até querem ser. São tão bons que parecem profissionais. Mas nós não temos. Então, nem bonito é às vezes, na maioria das vezes. No máximo bonito. Mas não toca. Não vem. Eu ouvi dizer, há muitos anos atrás, no seminário, o pastor dizendo assim, lembra que eu sempre digo, ouve tudo, retende o que é bom. Ok? Então, a gente ouve aquilo, e aquilo vem do Espírito. Então, eu retenho. Tem coisas que vêm que não são do Espírito. Então, o pastor dizia assim, olha, o louvor, ele vem do trono de Deus, toca as cordas musicais do meu coração e volta ao trono de Deus. Isso é verdade. Porque o louvor tem que vir primeiro de Deus, não sou eu que ensaio. Se a alma não estiver grata com incenso ali, não volta para Deus, que é algo mecânico. Mas o pastor, na grande maioria das vezes, ele não sabe ensinar isso. E as pessoas estão na igreja cantando, aí ele fala, o louvor tem que ser adoração. Tá bom, mas o que é um louvor em adoração? Você reparou que a sua necessidade está naquele louvor? Pode reparar. Que quando tem um louvor e você quer ouvir a voz de Deus, a sua necessidade é naquele louvor. Nos louvores em si. Então, há uma necessidade clara em que as pessoas precisam compreender o que sai do lábio delas. E quando ela compreende, na verdade, ela puxa de Deus, ou seja, recebe de Deus, que Deus quer falar com ela, e ela age aquilo como um clamor que soa de dentro dela e volta para Deus, e Deus responde no louvor. Por isso nós dizíamos assim antigamente, o louvor emoldura a mensagem. Ou seja, porque ele é tão bonito que a mensagem por si só ela não tem valor nenhum. O Senhor prepara o coração das pessoas para receber aquela mensagem que também deve vir do alto. E o pastor prega fisicamente também. Vamos lá, um outro exemplo. Pastoreava uma igreja onde que ao chegarmos as pessoas queriam botar um jardim bonito. Mas o que acontecia ali quando percebemos? Tinha um grupo de pessoas que mexiam no jardim e isso é aceitável, isso é bom. Não é qualquer um. Não é qualquer um que toca, não é qualquer um. A palavra, vamos ver na palavra, como o Senhor separa as pessoas ali no deserto, Deus fala assim, ó, escolhi fulano de tal que vai mexer com bronze, escolhi fulano de tal que vai mexer com ferro, escolhi fulano de tal que mexe com pedra. Ou seja, era aquelas pessoas ensinarem a outros a mexerem, mas aquelas pessoas que receberam inteligência do Senhor, capacitação do Senhor, e Deus falava que o capacitou aqueles homens para que eles exercessem bem aquelas funções. Deus o capacitava para eles exercerem, a trabalhar com linho, a trabalhar com pedras, a trabalhar com
com ouro, para ali realizar o que era importante para o tabernáculo, para as coisas santas, os assuntos santos. Então, sim, eu compreendo, não é qualquer um que vai para o grupo louvor. Não, pelo menos não deveria. Estou falando do que é incenso. Não é qualquer um que deveria ir para o grupo louvor. Não é qualquer um que deveria estar à porta. Vêm os outros para aprender, claro, mas vêm os outros para aprender. Mas certamente tinha aqueles onde aqueles homens diziam assim, esse não tem talento para isso. Ou seja, não tem talento, não tem gratidão para trabalhar com ouro. Talvez com pedra, mas com ouro não. Então talvez uma pessoa vai ser muito boa no grupo louvor, mas não tem a menor condição de estar à porta. Claro, tem condição de estar à porta, agora tem que aprender o ofício. Então, nessa situação que eu me deparei numa igreja, recém-chegado numa igreja, onde as pessoas queriam botar ali o jardim, o que acontecia? Eram 2 ou 3 grupos por semana, então tinha um grupo com 3 pessoas, outro grupo com 2 ou 3 pessoas, que eu não me recordo, outro grupo com 2, 3 pessoas. Numa semana um colocava, na outra semana aquelas não gostavam, tiravam aquilo que aquele grupo anterior tinha feito, compravam novos e refaziam os jardins ali. E era daquela maneira. Eu fui me deparando com aquilo, vendo. E claro, a gente percebe, porque quando desce, a gente percebe que não há corpo. Quando não há corpo, não sobe. E aquilo era físico, era só incenso para sacerdote. Os grupos que mexiam ali naqueles jardins, ele queria mostrar para a igreja, queria mostrar para o pastor, que eles eram dedicados, compravam do próprio bolso deles, vamos dizer assim, tiravam do dinheiro próprio para comprar aquilo, e não tinha resultado espiritual nenhum, e acabava não tendo resultado físico, porque não dava tempo nem de as plantas crescerem, já mudavam, uma queria rosa, aí outra já queria violeta, outra já queria outro tipo de planta, e ficava assim, dessa maneira. Estou dando um nome como exemplo, tá, irmão? Que daqui a pouco vão dizer assim, não, mas rosa não é bom por causa dos espinhos, eu só estou dando exemplo. Então, não ficava bom, porque não dava tempo daquela planta vigorar, revigorar, ter ali volume, ter força própria. Já se trocava. Aí reunia ali os grupos, né? Um grupo dividido em 3, e expliquei para elas, olha, vocês precisam entender de Deus primeiro, o que Deus quer para o jardim dele, porque o jardim é dele, e dentro do que Deus quer, vocês decidam isso num grupo. O fulano vai comprar isso nessa semana, na outra semana, então, o grupo vai fazer essa parte aqui, na outra, e é um contínuo. Explicamos aquilo ali. Vocês têm que fazer em conjunto. Chegava na semana seguinte, estava lá um jardim. Aí eu perguntava, e aí, como é que foi? Aí descobria que aquele grupo resolveu comprar e botar. O outro grupo não disse, vocês reuniram essa semana? Não, gente, como é que você comprou? Não, eu comprei porque tinha necessidade, se estava feio. Eu dizia, irmã, pode tirar. Tira. E era assim toda semana, que todo grupo queria fazer, mas não se reuniu nunca. Nunca se reuniu. Cada um entendia o que era para eu dizer, vocês têm que se reunir. E eu toda semana falava, vocês marcaram um dia já para se reunir, entender de Deus o que vai ser, e cada uma fazer uma parte em semanas separadas? Não, mas não dá tempo. Eu falei, se não dá tempo de fazer o jardim que pertence a Deus. E aquilo foi durante meses. Aí chegou um ponto onde que o jardim só tinha terra, que elas colocavam, eu mandava tirar. Pastor, estava sendo ruim? Não era bom. O que elas gastaram, claro que não era bom. Mas se elas não entendessem o incenso, de que serviria isso? Fazer bonito, fazer na casa delas. É só para fazer bonito? Só para o sacerdote ver o azeite dessa pessoa, a flor da farinha dela, olha,
Era para o sacerdote ver? Quando era queimado, ninguém sentiu o sabor, mas Deus recebeu o cheiro. Era suave. Oferta pacífica. Ou seja, um coração tem que estar pacífico diante de Deus, saber que ele pode ofertar. Mas ele vai ofertar aquilo que ele quer receber. O que adianta você ofertar aquilo que o outro não deseja receber? Então foi assim, o ano passou, até que elas compreenderam. E perceberam que não seriam de outra maneira. E agiam. E começamos a mostrar para a igreja também que não eram para outras pessoas mexerem. Sempre tem aquele curioso. Ah, viu que tá uma pontinha ali, aí corta a pontinha. Porque não era para cortar. Quem vai mexer no jardim são aquelas pessoas que foram separadas por Deus. Ah, mas a pessoa não é... Irmão, se você está entendendo mecanicamente, isso é ser cristão. Há problema nisso? Nenhum. Pode fazer bonito, só que não tem senso. O pastor Marcelo está ensinando a subir. Se você acha que está na Bíblia, que não precisa ser tanto assim, não há problema nenhum. Faça. Porque vai ficar bonito. As pessoas vão ver. Só isso. Tá bom? Então precisamos compreender que aquelas irmãs precisavam reunir em corpo, o corpo é a igreja, sozinho tu não faz nada. Em corpo, elas entenderiam o que Deus queria e elas em corpo iam fazer exatamente o que Deus queria. Era dessa forma. Vai ser bom? Claro que não, porque não foi bom para Moisés. Você acha que foi bom para Moisés? Ele sair lá da onde ele estava, que ele era uma pessoa respeitada, porque ele era genro de um homem respeitado ali naquela sociedade, e sai dali e vai falar com o faraó, com um povo que nem queria ouvi-lo, vai falar com o faraó que se achava Deus. Você acha que foi bom? E depois carrega esse povo no meio do deserto, e ele chorava a Deus praticamente, dizendo, Senhor, o povo que tu me deste. Mas aprendeu a amar esse povo, que Deus falou assim, sai do meio desse povo que eu vou destruir tudo. Não, Senhor, não, de forma nenhuma. Se tu não for conosco, então não me faça ir. Ele aprendeu a amar. O ministério é isso, ele aprendeu a amar. Ele aprende a amar. E o amor que vem do alto. Então é necessário ensinar, é necessário que as pessoas aprendam. E as pessoas com toda a dificuldade iam aprendendo. Então, aquelas irmãs com dificuldade foram aprendendo. Até que chegou um ponto que o jardim ficou lindo. E elas vinham, mudavam, ajustavam, de acordo com aquilo que foi definido no Senhor. Uma fazia uma parte, daqui a pouco o outro lado do jardim fazia. E aquilo foi bom, mas não foi bom para o jardim. Deus não precisava daquele jardim. Foi bom para a alma delas. Elas aprenderam ali como fazer o incenso subir. O que é o louvor. Elas aprenderam a ouvir a voz do Senhor. Foram aprendendo, porque isso é uma constância. Você aprendeu a ouvir a voz do Senhor, isso é uma constância. Elas foram aprendendo. Então, indo aprendendo a ouvir a voz do Senhor, isso fazia bem para a vida delas mesmas. Porque com maridos elas precisavam aprender também, com os filhos precisavam aprender também, porque o Espírito começa a incomodar. Quando você começa a ouvir a voz do Senhor, esse Senhor começa a te incomodar, a você mudar. Elas perceberam que precisavam mudar. Então, a vida dela houve mudança. Elas perceberam isso, o lar delas percebeu isso, a igreja percebia isso. Então, não é simplesmente, porque provavelmente o que você vê? Uma pessoa foi levantada, pronto, bota lá, pronto, ela vai exercendo. E exerce mal, porque ela não aprende a exercer. A pessoa não sabe o que vai fazer na porta. Ela está lá, simplesmente. Como se deve se portar a pessoa que está à porta? Me deparei uma vez com
um carro estacionando, provavelmente era um Uber, eu chegando, a pessoa, o Uber parou muito mal, então a rua era estreita, não dava para os outros carros passar, e ficava uma forma buzinada, um motoqueiro querendo passar também, e a pessoa saindo do carro e aquela buzina, o irmão que estava à porta, tem que esperar ela passar, só descer. Você viu o preparo desse irmão. Talvez não fosse nem para estar ali. Não estava pronto ainda para estar ali, porque isso é básico. Pastor, qual era o procedimento dele? Primeiro procedimento, deveria ter mais de um com ele, segurança da igreja. Segurança que eu digo, segurança espiritual, evitar de uma criança sair, correr para a rua com o portão aberto, evitar de uma pessoa qualquer entrar de qualquer maneira para a igreja. Rio de Janeiro é assim, né? Entra qualquer um, drogados, e depois para você conter é mais complicado. Então precisa prudência, manso como pomba, prudente como serpente. Pastor, então primeiro deveriam ter dois ali no mínimo. Eles já perceberam, porque o obreiro tem que conhecer quem são as pessoas, percebeu que é para a igreja, ele imediatamente lá ia ajudar. Na calçada, ajuda os irmãos, está com criança, talvez esteja com criança, e ela não sabe o que vai fazer, que se segura o pequenininho no braço, e o outro sai primeiro, sai depois, a criança sai, pode... Entendeu? Ele precisa ir lá ajudar. E ele, sabendo ajudar, ele vai conter aquele ímpeto, pedir desculpa aqui, ó, já vai soltar. Não tentar quase que interferir ali, justificando que aquela pessoa tem que soltar. Isso é incenso. Isso não é, desculpe, isso não é incenso, isso é só manjar. Não tem senso ali quando a pessoa faz isso. Ela só está soltando. De dentro da igreja, de dentro do espaço da igreja, falando para a calçada, para as pessoas ouvirem. Vai criar um atrito. O obreiro não está para criar atrito. Mas você vê, é uma pessoa que não está preparada. Porque não foi ensinada. Olha como o Senhor fala assim, ó, o oferta de manjares precisa ser dessa maneira. Se não fosse daquela maneira, aconteceria ali? Seria queimado? Seria. Passaria a parte para o sacerdote? Passaria. Deus aceitaria? Não. Então, esse irmão, ele exerceu a função de ser obreiro ali? Exerceu. Ele estava ali? Estava. Deus recebeu? Não. Porque o fundamental que era o incenso, ele abordar, ajudar a um corpo, ajudar as pessoas que estavam ali saindo do carro, uma necessidade que tinha ali de criança ou não ter criança, mas de abrir a porta, às vezes era uma pessoa com bengala, eles pronto para ajudar. Não aconteceu, cara. O principal era o corpo. Ele tentar diminuir o transtorno daquelas pessoas que precisavam passar, não aconteceu, ele só piorou. Ainda bem que ninguém mais ali das pessoas criaram problema, que poderiam criar problema, falar mais alto que ele não estava preparado espiritualmente, ia falar mais alto que a pessoa e ia ter um atrito ali, sem necessidade, e a pessoa que está soltando o carro fica no meio daquilo, e você cria transtorno. Precisa haver incenso. Mas qual é a preocupação dos pastores hoje? Pastores, bota lá, o grupo louvor, à frente do grupo louvor. Às vezes a pessoa faz uma massa maravilhosa, o azeite dela é o melhor, a farinha é melhor. O sacerdote, quando provar, ele fala, que diferença disso? Mas não tem senso. O diácono não é preparado, o diácono não sobe no púlpito, não é preparado para falar. Quando digo, não é saber falar, não é saber se comunicar, ele ter alma. Porque ele quer cobrar, quer botar um peso na mensagem, ele bota um peso que ele não carrega. A igreja tem que ser assim, você tem que ser assim, mas ele não carrega aquele peso. Então o Senhor fala lá, Jesus ele fala lá para os religiosos,
Vocês botam um peso no ombro das pessoas que elas não possam carregar e vocês não querem carregar esse peso. Religioso é assim. Mas por quê? O obreiro, o diácono, ele não sabe o que é incenso. Ele sabe da massa. Não sabe o que é incenso. Então, nos deparamos hoje constantemente com igrejas assim, que o pastor que passou não foi ensinado o que é incenso, não sabe o que é incenso, ele sabe que é preparar massa, e como eu disse, pode preparar muito bem. Mas você se depara, que eu já me deparei, pastor soube, eu falei isso em outro vídeo, há um tempo atrás, o pastor sobe no púlpito no domingo à noite dizer: os jovens dessa igreja me fazem vergonha, sem contar outras coisas que já ouvi. Simplesmente por quê? Porque os jovens não foram na reunião de jovens que deveriam ir naquele final de semana. Então, ou seja, a massa que ele preparou, todo mundo viu que não era boa. Quando o sacerdote provar, falou: então a igreja dele não foi ninguém. Então aquilo que ele falava na reunião de pastores, que ele fazia, acontecia, que a igreja dele era bonitinha, conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Todo mundo percebeu que não era aquilo. E isso irrita ele, porque o ego dele é maior. Porque a farinha, ele trouxe uma quantidade boa, trouxe quantidade boa de azeite, e incenso ele nem se lembrou de trazer. Então o ego dele é muito maior do que tudo. Então a preocupação dele é que todos soubessem que ele levou tanto naquela reunião de jovens. Os pastores, os outros companheiros, as outras pessoas, eu levei tanta reunião de jovens. Ele não estava preocupado com os jovens. Ele estava preocupado simplesmente os outros verem. Essa era a preocupação dele. Quem vai ver? Então, quando ele descobriu que ninguém da igreja foi, num domingo à noite ele tem a coragem, que é corajoso. Porque na vida dele não tem o eu sou. É ele que é. Ele que é o pastor, ele que inventa coisas na igreja, ele que determina como é que vai ser, ele que decide quem vai batizar, como vai batizar, não quer saber do Espírito Santo, porque está tão acostumado a ofertar sem incenso, que a vida dele é assim, administra assim. Então aquilo trouxe prejuízo para ele, para o ego dele. Então o que ele faz no domingo à noite? Esses jovens dessa igreja me fazem vergonha. Realmente ele faz vergonha para o Espírito Santo. Ele faz vergonha para o Espírito Santo. Ele não ensina, não aprendeu. Paulo diz: o que aprendi com o Senhor, isso vos ensino. Que coisa maravilhosa quando nós percebemos que Paulo nem estava lá no momento da ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, fez, e depois pegou o cálice, bebeu e disse assim: olha, está vendo? Ele não estava lá, mas ele sabia exatamente como aconteceu. E ele diz: o Senhor que me ensinou, mas ele não estava lá, como é que o Senhor ensinou para ele? Ou seja, ele aprendeu do Espírito Santo, ele ouviu falar como foi, e ele disse assim: isso vem de Deus. O pastor tem que ter essa sensibilidade. Espera aí, eu ouvi isso vem de Deus. Mas isso não vem de Deus. Quando Paulo ouviu o próprio Pedro fazendo coisas e falando aquilo que não deveria, isso aqui não vem de Deus. Pedro é assim. Ele teve coragem de falar para Pedro, hein? Porque Pedro era um dos apóstolos, andou com Deus. Paulo não andou com Jesus. E Pedro andou. Paulo podia ficar com medo de Pedro. Cara, eu vou ser separado aqui então. Olha só, eu vou ser disciplinado se eu falar, não vou falar nada não, porque senão eu vou ser disciplinado, vou ficar quietinho aqui no meu canto, vou deixar... Não! Ele fala: Pedro, tu faz errado. Tu prega uma coisa e fala uma coisa, prega uma coisa, na hora de fazer faz totalmente diferente. Paulo repreendeu a Pedro. E repreendia Pedro. Ele falava de um jeito e fazia de outro. Percebemos? O pastor medroso,
Ele não consegue ensinar. Paulo, por que Paulo é considerado um dos maiores doutrinadores da igreja? Porque Paulo não tinha medo. Ele sabia exatamente o que fazer, ele conhecia e transbordava nele o que fazer. E foi bom? Não foi bom. Mas a alma dele transbordava. Foi bom para Moisés? Não foi bom. Fisicamente não, irmãos. Era melhor ele estar lá com o sogro dele, com a família dele. Sair lá, enfrentaram, quase que enfrentaram o próprio povo dele. O povo dele tinha um momento querer matá-lo. Faraó, se pudesse, matava. Só não matava porque o poder de Deus estava sobre Moisés. Olha que situação. Então, meus irmãos, não vai ser bom. Você fazer a vontade do Senhor não vai ser bom. Se você acha que vai ser bom, então não faça a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor não vai ser bom. Fisicamente, não. Mas nada vai mudar o que está dentro de você. Não consegue tirar. Davi diz, o salmista diz assim, olha, escondi a palavra no meu coração. Que não dá para tirar. Não dá para tirar. Escondido, quem vai arrancar aquilo dele? Nem se o matarem, arrancar o coração do peito dele, é possível de tirar aquilo que está dentro do coração dele. Não dá. Rage com o coração dele, mas não é possível. Porque você sabe aquele que crê. Adorar, irmãos. Não é isso que você está vendo nas igrejas. O que está acontecendo nas igrejas é uma vergonha. Aí, igual o pastor falou, é uma vergonha. É verdade, é uma vergonha, mas não precisamos falar isso de púlpito. Chama os jovens, conversa com os jovens. Na verdade, ele nem deveria, quando ele chegou ao ponto de ter que chamar os jovens, reunir os jovens em pastoreio que deveria explicar, é porque ele fez errado. Ou seja, o bolo solou, o bolo ficou ruim, ele vai reclamar com os outros, mas ele que fez o bolo errado. Era melhor preparar a massa direitinho, trazer a flor de farinha certinho, o azeite certinho, pronto. Agora, isso vira uma adoração. Tem parte que é uma adoração. Tem parte que os outros vão ver e vão ver assim, pá, que igreja alinhadinha. Essa igreja que eu digo, muitos anos depois, eu ainda nessa igreja, alguns anos, uma dessas irmãs me procurou e falou, pastor, se eu conseguisse seu jeitinho aí meio... conseguiu mudar a igreja. Eu falei, não mudei a igreja. A igreja aceitou ser governada pelo Espírito Santo. Não é porque o seu jeitinho... As pessoas diziam assim, olha, deixa ele falar, a gente faz do nosso jeito no final. E no final, as pessoas aprenderam a fazer do jeito de Deus. Claro que alguns não gostaram. Depois, olha só, eu tive situações que eu sabia que a pessoa não gostava daquele meu jeito. Claro, não importa saber o que Deus quer e fazer como Deus quer. Mas a igreja mudou muito. Era outra igreja. A ponto de as pessoas verem na nossa igreja só para conhecer. Igreja vazia no início, no final ela não tinha nem banco para sentar. Era dessa forma. Mas eu sabia que algumas pessoas não gostavam daquele meu jeito de ser. O Senhor usa característica, eu tenho uma característica. Eu não posso impor a minha característica, mas tem que ser levado pelo Espírito. Então, essa característica fomos fazendo. Aí depois voltamos na igreja, fui convidado aqui, pessoas que sabíamos que não eram a favor daquele jeito, nos procuravam dizendo, que saudade, pastor. Que saudade na época as coisas funcionavam. Que saudade na época que era tudo direitinho, dentro daquilo que o Espírito Santo queria. Que saudade. As próprias pessoas que nos queriam ver pelas costas, mas depois compreenderam. Ou seja, mesmo depois de Jesus morrer, os irmãos dele, creu nele. Judas, Tiago. A palavra nos diz que o irmão do Senhor, a palavra não, a história nos conta que o irmão Tiago, o irmão Jesus, Tiago, ele criava feridas nos joelhos de tanto que orava, mesmo depois da morte. Então, se nós vamos passando, quando fazemos no Espírito,
aquilo ali vai ficando, e as pessoas vão sentindo falta daquilo, como aquilo não acontece. Pastor precisa aprender a ser pastor. Pastor, ele quando ele é bonzinho. Ah, pastor tem que ser bom? Pastor tem que ser bom. Ah, mas bom é o Senhor. Não, pastor tem que ser bom. Sabe por quê? Ele tem que transbordar do Espírito Santo nele e ele saber quem é bom ao Senhor. Então as pessoas não olham para ele. Quando Moisés desceu do monte, a face dele brilhava. Então não era Moisés mais. As pessoas começaram a respeitá-lo. Não é começar, as pessoas respeitavam de outra maneira agora. Então, o pastor, quando age pelo Espírito, ele é bom porque Deus é bom com o povo. Exala nele o incenso de Deus, o aroma de Deus. Ele está sendo bom não porque ele é bom, mas porque o Espírito, o Senhor, o eu sou é bom. Então ele faz aquilo que Deus quer. Quando não é assim, ele é bonzinho. Levanta a pessoa para o louvor, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, não direciona, porque dá trabalho direcionar. É anos se controlando, se dizendo não, assim não. Porque criança é assim. Paulo diz, olha, era criança. Então, quando é criança, a gente tem que tratar, alimentar como criança. Mas as pessoas vão crescendo, mas outros vão chegando. E aqueles irmãos mais velhos vão ensinando os irmãos mais novos. É dessa maneira que é o corpo, a família é assim. Mas quando não aprende, aquele que é mais velho não sabe nada. Então não tem o que ensinar. Irmãos, olha, é tão gostoso que iríamos conversando aqui o dia todo. Sobre isso, sobre tantas outras coisas. Mas o vídeo vai ficando cada vez mais longo. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.